amados e amadas, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam entre nós. Mais uma vez nós podemos nos encontrar e aqui ouvirmos da palavra de Deus e aqui louvarmos o seu santo nome. Isso é uma grande alegria. E eu quero saudar a cada um de vocês que nos assistem no dia de hoje com a palavra de Mateus 10, o versículo 22, que nos diz assim: aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Certamente a salvação seja desejo de todos nós. Todos nós queremos estar um dia ao lado de Deus. Mas para que essa promessa se torne realidade na nossa vida, nós, assim como o texto nos diz, nós precisamos perseverar. Nós precisamos nos manter firmes, nós precisamos nos manter vigilantes, nós precisamos nos manter atentos para que nada e nem ninguém nos deixe nos desviar do caminho. Para que nada e nem ninguém nos faça perder a fé e nos faça perder a oportunidade de um dia estar ao lado de Deus, ao lado de Jesus Cristo. Que Deus assim fortaleça o nosso viver, que Ele nos faça ter perseverança, para que a salvação se torne realidade em nosso coração. Amém. Nós iniciamos esse culto em nome do Deus que é Pai, aquele que cria a cada um de nós e aquele que um dia nos promete que enviaria o Salvador. Em nome do Salvador, de Jesus Cristo, aquele que nos dá a possibilidade da salvação, a possibilidade da vida eterna. Em nome do Espírito Santo, aquele que quer fortalecer o nosso viver e fortalecer ainda mais a nossa perseverança. Amém. Assim como nós estamos, queremos ter uma palavra de oração. Deus amado, obrigado por esse dia. E de uma forma muito, muito especial, Deus, nós queremos ser gratos a Ti pela chuva dos últimos dias. Ela já traz para nós uma grande alegria. Ela já traz um pouco de alívio. Ainda precisamos de mais para que os rios possam voltar a encher. Mas a chuva que Tu mandastes, ó Deus, ela é para nós um sinal do Teu cuidado e do Teu amor. E por ela, Senhor, nós queremos ser gratos. Assim também, ó Deus, nos abençoa no ouvir e compartilhar da Tua palavra. Fala conosco, que o nosso coração esteja aberto para ouvir aquilo que Tu tens proposto a cada um de nós. Em nome de Cristo Jesus, que nós oramos pedindo e agradecendo. Amém. Amados, nós queremos assistir agora então um vídeo que ele é uma história para as crianças, uma história que nos fala sobre a parábola do filho pródigo. Vejamos. Olá, crianças, eu sou a tia Márcia. Hoje quero contar uma história para vocês do filho pródigo. Quando Jesus estava na terra, ele contava por parábolas as histórias. Um certo dia ele contou a seguinte história. Era um fazendeiro, ele era um homem muito rico, ele tinha muito dinheiro. Também ele tinha 2 filhos. Tinha o filho mais velho e também um filho mais novo, caçula. E um certo dia, o filho mais novo dele olhou para o pai e disse: Pai, eu quero a metade do que me pertence aqui dessas terras. O pai olhou muito triste para aquele filho e disse: Tem certeza, filho? Sim. E o pai ficou pensando, mas ficou triste, mas fez o que o filho pediu. Então, um certo dia, o pai dividiu então os bens dele. A metade deu para o filho. E o filho pegou o que pertencia a ele e foi embora. E foi para uma cidade bem distante daqui. Aí, crianças, quando ele chegou lá naquela cidade, ele começou a gastar o dinheiro que ele tinha ganho do seu pai, tudo em festas, e tinha muitos amigos.
E até um dia, quando ele viu, crianças, ele não tinha mais nenhum amigo, porque ele não tinha mais dinheiro. Aí, crianças, ele não tinha mais amigo nenhum. Ele precisava procurar um emprego para trabalhar, para ganhar algum dinheiro. E ele saiu procurar, conversou com um homem e ele então deu um emprego a ele. Mas, crianças, era para cuidar de porcos. Então, crianças, ele estava alimentando esses porcos e ele estava com muita fome. Imagina, ele tinha vontade de comer aquela lavagem que os porcos comiam. Já pensou uma coisa assim? Enquanto ele cuidava dos porcos, ele se arrependeu do que tinha feito com o pai dele. E ele pensou, eu vou voltar para minha casa. Lá longe, o pai avistou o filho vindo de volta para casa. E ele correu e abraçou o filho, muito feliz. E eu disse para o filho, que bom, filho, você voltou. Você estava morto e ressuscitou. E o filho disse, pai, eu não sou mais digno de ser chamado seu filho, mas quero vir aqui trabalhar na sua fazenda como um dos empregados seu. O pai chamou o empregado e falou, traga a melhor roupa e vista nesse meu filho. E traga também uma sandália e coloque nos pés dele. E também traga um anel de ouro e põe no dedo dele. E assim tudo foi feito. E mataram o bezerro e estavam fazendo uma grande festa. E o filho mais velho veio da lavoura e escutou aquilo tudo acontecendo e perguntou para um dos empregados, o que está acontecendo aí? Ah, o seu pai mandou nós matar um bezerro, o seu irmão voltou para casa. Ah, mas ele ficou com uma cara muito emburrada e chateado. E daí o pai veio conversar com o filho. Disse, meu filho, venha ver o seu irmão. O seu irmão estava morto e ressuscitou. Está aí, vamos festejar junto. Ele estava muito chateado, porque ele ficou a vida inteira trabalhando ali com o pai dele, e o pai dele nunca fez uma festa assim para ele. Pois é, crianças, o que será que essa história quis dizer para nós? Muitas vezes nós fizemos coisas erradas, todos nós fizemos, não é mesmo? Mas que bom quando a gente tem um pai que está de braços abertos esperando por nós. E nós temos nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele sempre está de braços abertos esperando por nós. Não importa o que nós fizermos, só é importante nós se arrependermos nosso coração e pedir perdão a Ele. Crianças, um forte abraço e fique com Deus. Amados, hoje chegamos à nossa última mensagem da nossa série de pregações, que nos fala para não enxergarmos com os olhos físicos apenas, mas que sim nós podemos e devemos enxergar com os olhos da fé. E hoje nós queremos falar sobre os olhos do coração. O ditado diz que nós somos mente e coração. O nosso coração não possui olhos, literalmente, mas ele enxerga. O nosso coração enxerga muitas e muitas coisas que se passam conosco durante toda a nossa vida. No domingo passado nós falamos sobre aquilo que os nossos olhos não enxergam. E é verdade, existem muitas coisas que estão na nossa frente, ou como diz, estão debaixo do nosso nariz. E ainda assim nós não conseguimos enxergar. E é verdade, tem coisas que nós não conseguimos enxergar, tem coisas que nós não queremos enxergar, e tem muitas coisas que nós não precisamos enxergar. Existem coisas que os nossos olhos não precisam ver, porque existem coisas que somente o nosso coração deve e somente o nosso coração pode enxergar. Amados, nós não fazemos ideia do que o nosso coração é capaz. A nossa mente pode traçar metas, fazer planos, mas é o nosso coração que permite que tudo isso se torne realidade. Muitas vezes nós dizemos, não haja com o coração, não se deixe levar pela emoção, não faça as coisas sem pensar, não faça as coisas
do momento, apenas motivado pelo calor do momento. É verdade. Nós precisamos pensar, repensar e muitas vezes refletir várias e várias vezes antes de tomarmos decisões. Mas, amados, nós também precisamos deixar que em muitos momentos o nosso coração possa falar. Em Efésios capítulo 1, o versículo 18, Paulo ele está orando pelos novos cristãos, pelos novos crentes da cidade de Éfeso, e ele então diz assim: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Amados, eu e você não permitimos muitas vezes que os olhos do nosso coração estejam abertos para enxergar o que Deus quer. Muitas vezes nós fazemos com que os olhos do nosso coração permaneçam fechados. Não deixamos com que eles possam enxergar. Nós precisamos mudar essa atitude, nós precisamos mudar essa realidade. Os olhos do nosso coração, eles precisam enxergar as maravilhas que Deus tem preparado a cada um de nós. Quando Paulo ora, ele pede para que Deus fizesse com que os olhos do coração daqueles crentes, daqueles novos cristãos ali da cidade de Éfeso, pudessem ser abertos, ou como diz o texto, pudessem ser iluminados. É interessante observar que Paulo inicia pedindo isso para Deus. Deus, faz com que os olhos do coração destas pessoas sejam iluminados. É impossível enxergar aquilo que precisa ser visto em meio à escuridão. Os nossos olhos físicos, os olhos não conseguem perceber aquilo que está diante de nós quando as coisas estão escuras. Mas você já parou para perceber que o teu coração enxerga as situações ao teu redor, mesmo em meio à escuridão? Ele de alguma maneira lhe protege, ele de alguma maneira lhe prepara. Eu acredito que você talvez já tenha visto na televisão o seguinte relato. Vou tentar resumir ele da seguinte maneira. A mãe tem o seu filho, mas por algum motivo ela precisa entregá-lo para adoção ou alguma outra situação acontece com que mãe e filho são separados. E depois de muitos anos, de alguma maneira, estas duas pessoas se reencontram novamente. O físico daquela criança já não é mais aquele que a mãe viu no instante do parto. A mãe também é diferente. E se alguém pedisse para ela apenas olhar para aquele filho ou para aquela filha, para aquela pessoa e dizer, é teu filho, é tua filha, certamente apenas com os olhos, com o visual, aquela mãe não teria como afirmar. Mas você já deve ter visto que muitas vezes essas mulheres que passam por situações desta maneira, elas dizem o seguinte: o meu coração está dizendo que aquela pessoa é o meu filho. O meu coração está dizendo que aquela pessoa é a minha filha. Eu não reconheço com os olhos, eu não reconheço pelo visual, mas o meu coração está enxergando que aquela pessoa é meu filho ou é a minha filha. Novamente, amados, os olhos do coração precisam estar preparados para enxergar as maravilhas de Deus em nosso viver. Assim como também os desafios que se apresentam diante de cada um de nós. Como Paulo diz,
Ter os olhos do coração iluminados é enxergar além daquilo que apenas nós conseguimos ver. O ditado diz: o que os olhos não veem, o coração não sente. Eu diria o seguinte: o que o coração não sente, os olhos nunca enxergaram. O que o coração não sente, os olhos nunca enxergaram. Enquanto o teu coração não sentir a presença e o agir de Deus em tua vida, você nunca enxergará as maravilhas de Deus em teu viver. Certamente, um dos personagens bíblicos que nos mostra a capacidade de enxergar através dos olhos do coração foi Moisés. Ele foi o exemplo de alguém que enxergou ele é o exemplo de alguém que enxergou além da visão. Alguém que enxergou realmente com os olhos do coração. Em Hebreus 11, 23 a 29, nós lemos assim: pela fé, os pais de Moisés o esconderam por 3 meses, tão logo ele nasceu. Pois viram que a criança era linda e não tiveram medo de desobedecer ao decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus e aproveitar os prazeres transitórios do pecado. Considerou melhor sofrer por causa do Cristo do que possuir os tesouros do Egito, pois tinha em vista sua grande recompensa. Pela fé, saiu do Egito sem medo da ira do rei e prosseguiu sem vacilar, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, ordenou que o povo de Israel celebrasse a Páscoa e aspergisse com sangue os batentes das portas, para que o anjo da morte não matasse seus filhos mais velhos. Pela fé, o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho, como se estivesse em terra seca. Quando os egípcios tentaram segui-los, morreram todos afogados. Amados, muito daquilo que Moisés viveu não foi direcionado por aquilo que os seus olhos viram, mas sim muito daquilo que ele viveu foi direcionado por aquilo que o seu coração enxergou, por aquilo que o seu coração lhe disse que era o certo para se fazer naquele momento. Aqui o texto nos diz que foi pela fé que Moisés foi levado a fazer tudo aquilo que ele fez. A fé não é algo racional apenas. A fé é algo que precisa ser cultivada, fortalecida e vivenciada por aquilo que sentimos em nosso coração. Quando a mãe de Moisés colocou ele no rio para o proteger de ser morto, ela não apenas agiu com a razão, mas ela agiu também com o coração. Mesmo que naquele momento ela sofresse com aquela decisão, com aquela opção, ela sabia que aquela decisão era a melhor naquele momento, pois era somente assim que Moisés estaria sendo mantido vivo. O versículo 27 então nos diz: pela fé saiu do Egito sem medo da ira do rei e prosseguiu sem vacilar, como quem vê aquele que é invisível. Moisés se permitiu não enxergar apenas aquilo que estava à sua frente com os olhos físicos, mas ele desejou enxergar com os olhos do coração. E como dito antes, a atitude que Moisés teve de enxergar com os olhos do coração fez com que ele pudesse enxergar aquele que é invisível. Amados, os nossos olhos físicos enxergam as ações de Deus, mas os olhos do nosso coração podem enxergar o próprio Deus agindo. São os olhos do coração que fortalecem a nossa fé. São os olhos do coração que sentem em primeiro lugar as maravilhas de Deus agindo na nossa vida. Por isso, amados, permitam que os olhos do teu coração, que os olhos da fé possam enxergar.
E eu encerro com as palavras de Mateus capítulo 5, versículo 8, que nos diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque estes verão a Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque estes verão a Deus. Amados, que o nosso coração possa estar limpo. Se necessário for, que Deus possa limpar o nosso coração, para que nós então possamos enxergar as maravilhas que Ele tem proposto, as maravilhas que Ele tem colocado perante a nossa vida. As maravilhas que Ele tem permitido a cada um de nós viver. Não apenas enxerguemos com os olhos físicos, enxerguemos, sim, amados, com os olhos do coração, porque estes enxergam aquilo que é real, estes enxergam aquilo que é verdadeiro. Enfim, para que possamos enxergar pela fé e não apenas pelos olhos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça e que Ele dê a cada um de nós a capacidade de enxergar além daquilo que nós vemos, de não acreditar apenas quando podemos tocar, mas de confiar de que os olhos do coração nos mostram o caminho certo a seguir. Amém. Nós queremos ouvir um hino e queremos fazer também desse hino uma palavra ao nosso coração. Deixa Jesus encher tua vida com seu Espírito e seu amor. Encher teu coração de gozo e louvor. Deixa Jesus cuidar das coisas que te fazem infeliz. E andarás no modo como a Bíblia diz. Oh, Cristo, meu Cristo, vem em mim morar. Oh, Cristo, meu Cristo, vem em mim morar. Ó, venha e cante com toda a alegria do teu coração. Renda tudo a Ele, tenha salvação. A Ele das tuas tristezas, desilusões e tua cruz. Tudo entregas hoje em nome de Jesus. Oh, Cristo, meu Cristo, vem em mim morar. Oh, Cristo, meu Cristo, vem em mim morar. Amados, permitam que o teu coração, que os olhos do teu coração possam enxergar as maravilhas de Deus hoje e sempre. Nós queremos orar, mas ainda antes de orar, eu quero mais uma vez lembrar
Nós já publicamos nas mídias que a partir de setembro nós não estaremos mais pastoreando a comunidade de Aurora, a comunidade de Fundos Aurora, a paróquia aqui em Aurora. Nós então recebemos um chamado de Deus e estamos indo para a paróquia da Ponte do Imaruim, em Palhoça. Nós queremos aqui agradecer de uma maneira muito especial todo esse tempo que Deus nos possibilitou estar ao lado dessas pessoas tão queridas, destas pessoas tão amadas, que nos receberam com muito amor, com muito carinho. Certamente nós somos gratos por esse tempo que nós pudemos aqui viver. E nós temos certeza de que aqui nós também pudemos plantar algumas sementes. Algumas sementes nós já vimos germinar e produzir. Outras nós ainda não vimos produzir. Mas nós sabemos que Deus estará cuidando, Deus estará agindo e que os frutos vão aparecer. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus possa cuidar de você. Saiba que nós não vamos esquecer de nenhum de vocês. Sejam pessoas das nossas comunidades, pessoas da nossa paróquia, sejam pessoas da cidade com as quais nós convivemos e fizemos uma amizade muito bonita. Todos vocês serão levados no nosso coração para todo sempre. Podem ter certeza disso. E nós pedimos para que vocês também não se esqueçam de nós, que vocês continuem orando, que vocês continuem lembrando de nós hoje e sempre. Oramos. Deus amado, obrigado pelo teu cuidado, obrigado pelo teu amor, obrigado também, ó Deus, porque tu nos dá a possibilidade de enxergar não apenas com os olhos físicos, mas tu nos dá a possibilidade de enxergar com os olhos do coração, com os olhos da fé. Também, Senhor, eu quero ser grato por esse tempo que eu, a Jace, o Samuel, o Benjamin, pudemos estar aqui na paróquia, na cidade de Aurora. Ó Deus amado, foi um tempo muito abençoado, um tempo muito bom de se viver. Certamente, Aurora é uma cidade muito abençoada. Aurora é um lugar maravilhoso para estarmos. Mas como pastor, como família, nós muitas vezes recebemos o chamado do próprio Deus. Recebemos o convite dele para que possamos servir em outros lugares. E assim Deus nos chamou. E nós então aceitamos esse convite de iniciar um ministério na paróquia da Ponte do Imaruim, lá em Palhoça. Desde já, Deus, nós pedimos que também nos abençoe nesse tempo que ainda nos resta aqui em Aurora, que nós possamos fazer com que a tua palavra durante esse tempo possa continuar sendo pregada. Assim cuida de nós. Abençoa a nossa vida, cuida do nosso caminhar. Entregamos tudo em tuas mãos hoje e sempre. Em nome de Cristo Jesus que nós oramos, pedindo e agradecendo. Amém. Nós queremos encerrar esse momento recebendo a bênção do Pai. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que sobre nós levante o seu rosto e nos faça enxergar com os olhos do coração, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua família. Um grande abraço.